TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Luta contra o mosquito Aedes aegypti tem reforço com Fumacê. Motoristas estão preocupados com o furto de veículos na cidade. Chega no outro dia para pegar o caminhão para trabalhar, não tem bateria para você dar partida no caminhão. E aí, como é que fica a situação? Aquisição de produtos de procedência duvidosa sem comprovação fiscal pode dar cadeia para comprador. Esses são os destaques do Jornal Sintonia que está começando. E você pode acompanhar essa edição no nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. O Fumacê reforça a luta contra a dengue em Araxá. Com a cidade em estado de alerta para evitar epidemia, a operação ajuda a diminuir o índice de infestação do mosquito transmissor. O combate ao mosquito Aedes aegypti com veículo cedido pela Superintendência Regional de Saúde está passando pelos bairros onde foram registrados o maior número de casos da doença, como aqui no bairro Alvorada. Os horários também foram definidos de acordo com a movimentação do trânsito. A área central, a gente está com o horário das 5 da manhã às 8 da manhã. Pelo fato de ter muita rua estreita, a gente tem autorização para trafegar na contramão, pelo fato da bomba jogar só para o lado direito e a gente ter que circular todos os quarteirões. Então, já para evitar mais transtorno com os motoristas. E os moradores devem ficar atentos. Nós devemos abrir portas e janelas para que esse produto entre dentro da casa e atinja o maior número possível de mosquitos adultos ali naquele momento. Cobrir a gaiola de passarinhos para que esse produto não atinja esses animais e assim que passar, trocar toda a água de animal. Gato, passarinho, cachorro, essa água deve ser trocada. Do início do ano até agora, foram confirmados 83 casos e 47 suspeitas ainda aguardam resultado de exames, num total de 570 notificações. Segundo a Secretaria de Saúde, a situação está sob controle com o Zika vírus e a chikungunya. Ainda não temos nenhuma notificação. Apenas algum suspeito, uma suspeita de chikungunya, mas que ainda não temos confirmação. O Instituto Brasileiro de Geologia e Estatística, IBGE, divulgou pesquisa sobre a safra de grãos. Segundo os dados, a produção de cereais e leguminosas deve fechar 2019 com 230 milhões de toneladas, um crescimento de 1,6% em relação ao ano passado. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2019 com 230 milhões de toneladas, um crescimento de 1,6% em relação ao ano passado. Entre as principais lavouras de grãos do país, é esperada alta na produção de milho, que deve fechar o ano com 91 toneladas. Entre os altos e baixos na produção deste ano, espera-se uma queda de 4,5% para a soja, com produção estimada de 112 milhões de toneladas. Queda também de 10,6% para o arroz, com safra de 10,5 milhões de toneladas. Alta de 26% para o algodão herbáceo e alta também de 3,1% para o feijão. O IBGE também analisa outros produtos, além de cereais, leguminosas e oleaginosas, entre elas a cana-de-açúcar, que é o principal produto agrícola nacional, e tem uma previsão de alta de 0,4% em relação a 2018. O prazo para a regularização do título de eleitor vai até 6 de maio. O cartório eleitoral de Araxá vai realizar mutirão em bairros para auxiliar a comunidade na recuperação do documento. Quem tem as informações é a repórter Camila Balbi.
E sobre o assunto, eu converso agora com a Alcineia Salles, ela que é chefe de cartório da cidade de Araxá. Alcineia, como que vai funcionar esses multirões? Então, a Justiça Eleitoral, no intuito de facilitar o atendimento do eleitor, realizará atendimentos nos bairros em Araxá. Serão 3 atendimentos. Em 2 dias nós estaremos atendendo no bairro Pão de Açúcar, no CEMEI Querubina, que é um dos novos locais de votação da cidade. Será no dia 27 de abril e no dia 1º de maio. Sempre o atendimento será das 8 da manhã às 3 da tarde. E um outro atendimento será realizado no dia 11 de maio, na Escola Municipal Professora Romália, no bairro Max Neumann, que também é um dos novos locais de votação da cidade. Só para deixar claro, quem é que está com título irregular? Então, esse atendimento, ele visa atender não só os eleitores que estão com os títulos irregulares. Irregulares são aqueles que não votaram e não justificaram nos 3 últimos pleitos, nas 3 últimas eleições, eles têm que comparecer perante a Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação, para não ter o título cancelado. Mas eu gostaria de ressaltar que nesses atendimentos que serão realizados nos bairros, a intenção é essas pessoas que residem próximo dessas 2 escolas que eu mencionei, que é a escola, o CEMEI Querubina, no Pão de Açúcar, e a Escola Municipal Professora Romália, no bairro Max Neumann, e queiram votar nesses locais, que são novos locais de votação que foram criados no último ano, é a oportunidade dessas pessoas transferirem os títulos para esses novos locais de votação, para que no dia da eleição fique mais fácil, a pessoa possa votar próximo de sua casa. Então serão oferecidos esses serviços, a regularização do título e também a transferência do local de votação. Exatamente. E também poderemos fazer outros serviços. Por exemplo, aquela pessoa que vai tirar o título pela primeira vez, que reside nesses bairros, também poderá aproveitar a oportunidade de procurar. Sempre lembrando que o eleitor deve apresentar um documento de identidade e um comprovante de endereço. Então, muito obrigada, Alcineia. E para mais informações, você pode ligar no 3662-9270. No próximo bloco, o índice de acidentes provocados por uso irregular de eletrodomésticos. E ainda hoje, o workshop que ajuda profissionais a identificar casos de violência sexual. Voltamos já! Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O uso irregular de eletrodomésticos e outros aparelhos em casa vem provocando muitos acidentes, segundo pesquisa divulgada essa semana. O índice vem aumentando nos últimos anos. Nossa reportagem procurou um especialista que deu dicas de segurança. Acompanhe. Este técnico de segurança da CEMIG alerta: o uso de gambiarras em instalações elétricas nas residências é muito comum, uma prática arriscada. A gente recomenda a não utilização dessa prática. Porque se você utiliza um Benjamin com várias fontes, vários equipamentos eletrodomésticos de potências diferentes, potências bem altas, isso faz com que o Benjamin sobrecarregue e as suas polaridades fecham curto e na sequência oriundo disso venha provocar um incêndio na instalação e na residência como um todo. Segundo o levantamento da Associação Brasileira para os Perigos da Eletricidade, em 2018 foram registrados 536 incêndios causados por curto-circuito, o que provocou 62 mortes, aumento de 20% em relação ao ano anterior, onde foram contabilizados 431 casos, com 30 vítimas fatais. Ventiladores e aparelhos de ar-condicionado são os principais causadores da maioria desses acidentes. Conforme o projeto elétrico, que cada residência a gente orienta que tenha também o profissional habilitado para poder fazer a manutenção e a instalação, recomenda-se que cada um desse equipamento tenha a sua alimentação própria, para poder aguentar o nível de carga que vai variar conforme a demanda da residência, o número de eletrodomésticos que cada residência tem que ter, conforme a demanda e solicitação do cliente. E aí, conforme maior a demanda,
um projeto específico para tal fazer a segurança de acordo com o que seja instalado na residência. A implantação de um serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, em Araxá, foi tema de um fórum comunitário na Câmara de Vereadores. Autoridades da cidade estiveram presentes para tratar de um assunto importante, a implantação do SAMU aqui em Araxá e região. Para o Superintendente Regional de Saúde, o assunto é de extrema relevância. Nós já temos um desenho antigo que diz que pelo menos uma base dessa ambulância em cada município tem como fazer. Onde estará as ambulâncias que são as USA, né? Que é o suporte avançado, entendeu? Nós temos também já desenhado que pelo menos na micro-região, que nem Araxá, Uberaba, Frutal, Iturama, terão a USA, que é um suporte mais avançado, né? Essas ambulâncias serão um outro passo à frente para ser conquistado por nós. Segundo ele, em 2014, montou-se um consórcio de municípios, mas Araxá, na época, não aderiu à iniciativa. Já é um grande avanço esse fórum que provocou a discussão da adesão de Araxá nesse consórcio. Por que o consórcio é importante? Porque quem faz gestão do SAMU regional é o consórcio de saúde. Não é nem o município A, nem o município B. É um consórcio que é um colegiado de 27, que vai ser 27 municípios. Ele falou ainda sobre a importância do serviço para a cidade. Araxá é estratégico porque é uma região micro-regional, onde está responsável por atendimentos de média complexidade em várias clínicas, como ortopedia e cirurgia geral, para os municípios de menores complexidade que temos na região. Então, por isso, a importância de Araxá ter ela como base micro-regional para que faça a distribuição do resgate desse paciente. O tenente Ricardo, do Corpo de Bombeiros, avalia a implantação como sendo de primeira necessidade. Acreditamos que a extração do SAMU em Araxá será muito importante, porque a proposta, né, tem a previsão de um médico regulador, enfermeiros e uma unidade avançada de atendimento médico, o que irá proporcionar o melhor atendimento à população e também uma integração com o Corpo de Bombeiros. Segundo a secretária de Saúde, Diane Dutra, o valor da contrapartida do município vai ser levado até o prefeito, para que se defina a participação de Araxá. Então a gente não sabia nem qual seria esse custo, né? Então agora que está alinhando e a gente está tendo maior conhecimento de como isso funciona, é que nós estamos trazendo isso para discussão. Então nós vamos estar passando essas informações, né? Discutir isso com o prefeito. Veja como fica o tempo nessa sexta-feira. Amanhã a previsão é de sol com formação de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Em Araxá, a temperatura máxima pode chegar aos 30 graus e a mínima 19 graus. Em instantes, baterias de veículos são novo alvo de ladrões e causa prejuízo aos motoristas. E o alerta da Polícia Militar para a compra de produtos sem nota fiscal que caracteriza crime. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. O projeto Aconchego do Centro de Atendimento aos Talentos de Araxá realizou um workshop para profissionais de diversas áreas identificarem vítimas de violência sexual. A ação faz parte do movimento Todos contra o Abuso Sexual Infantil. Profissionais de saúde, universitários, assistentes sociais, professores, conselheiros tutelares, entre outros setores que fazem parte da rede de proteção da criança e do adolescente, participaram da iniciativa. A capacitação reforça a luta deles para identificar sintomas da violência sexual infanto-juvenil. Alguns quadros são fáceis para a gente identificar, seja um comportamento, um conhecimento sexual que é impróprio para a idade, que vai aparecer através de brincadeiras com os amigos, com os brinquedos, desenhos. Uma criança que muda muito bruscamente o comportamento, que começa às vezes a ficar com medo de contato com adultos, começa a se isolar, começa a cobrir o próprio corpo. Então são fora os sinais físicos de
infecções sexualmente transmitíveis, às vezes sêmen ou sinais sexuais na própria roupa ou no próprio corpo. A psicóloga Mariana Nunes cuida de vítimas e criou esta cartilha que é distribuída nas escolas. Através da contação de histórias, as crianças aprendem a autodefesa. Uma das coisas que mais me marcou durante os atendimentos foi a inocência da criança. Como o abuso sexual infanto-juvenil, ele acontece principalmente dentro do contexto familiar, né? Uma das características dele é que ele é intrafamiliar, a maioria das crianças e dos adolescentes, eles não sabem que estão sendo abusados. O workshop também debateu a prevenção. Prevenir no sentido de abordar esse tema, tirar esse tema debaixo do tapete, trazer à tona, tanto que quanto mais campanhas e ações preventivas se faz, aumenta o número de denúncias. É diferente de aumentar o número de casos. Na realidade, situações que passavam batidas, as pessoas passaram a denunciar. Então, assim, como prevenir? Ensinar para a criança que o corpo dela lhe pertence. Então, não ficar obrigando assim, beijo o avô, beijo a avó, beijo o tio. Então, assim, o corpo dela lhe pertence, ela vai ter que ter o contato afetivo onde ela se sinta confortável. Mostrar para ela os canais de ajuda, se alguém falar ou te tocar de uma forma que você se sinta desconfortável, conte para alguém que você confia, pode ser um tio, a mãe, um professor. Então, assim, a prevenir é muito nessa ótica, a prevenção. Treinar os profissionais para identificar precocemente, de cuidados na abordagem. Então, toda vez que acontecem essas ações, aumenta muito o número de denúncias. Então, é sinal que a sociedade está se mobilizando e já é resultado da ação na mídia e das ações de prevenção. Outra linha de atuação do projeto é estimular a população a fazer denúncias. Mostrando, né, as frentes, Disque 100, Polícia Militar, Conselho Tutelar. Então, a gente mostra os canais de denúncia, mas, ao mesmo tempo, também o aconchego tem o atendimento clínico, jurídico, social, porque não adianta a gente falar, vá denunciar, se a gente não der esse suporte. Então, a gente tem a acolhida e o tratamento também. Entre essas ações que eu te falei, quando a gente faz a mobilização social com caminhada, blitz educativa, então a gente faz essa mobilização da comunidade para que ela se conscientize. Comprar produtos sem a nota fiscal pode ser enquadrado em crime de contrabando ou receptação. Em Araxá, é comum em operações policiais localizar todo tipo de mercadorias ou aparelhos eletrônicos de procedência duvidosa. Boa parte dos produtos vendidos no mercado ilegal vem de furtos de residências. E os ladrões estão utilizando redes sociais e sites de compra e venda. Por isso, se o preço estiver muito baixo, desconfie. No combate ao crime, a polícia tem mecanismos para identificar a procedência. Após uma abordagem, nós realizamos a consulta no sistema. Se esse objeto tiver com o número de série constando em alguma ocorrência, seja ela de furto ou de roubo, então essa pessoa que está portando nesse momento, ela enquadra no crime de receptação. O Código Penal determina pena de 1 a 4 anos de cadeia para quem adquirir, receber ou transportar mercadorias furtadas. A receptação acaba estimulando também o tráfico de drogas. Ela é corriqueiro, tendo em vista que são diversos crimes praticados que levam posterior à receptação, como, por exemplo, o tráfico de drogas, né? Que a maioria dos crimes que são praticados, tendo esses produtos de receptação, eles são feitos como moedas de troca, inclusive, né? Então, a pessoa compra esse produto mais barato, sejam eles bicicleta, celular, ou até mesmo a questão de veículos, né? Veículos roubados ou furtados. A pessoa estando de posse desse material já caracteriza a receptação. Mesmo ela alegando depois que comprou de uma pessoa conhecida, que não tem nada contra essa pessoa. Com alto valor no comércio, as baterias de automóveis, principalmente de caminhões, agora estão sendo visadas por ladrões e o crime acaba em prejuízos para os motoristas. 3 ocorrências desse tipo de crime foram registradas em apenas um dia em bairros do setor norte, Pão de Açúcar, Orozino Teixeira e Tiradentes. Uma das vítimas deixou o carro estacionado nesta rua e a bateria foi levada pelos ladrões. A Polícia Militar acredita que os autores podem ser os mesmos que estão agindo na localidade. Sim, pode ter sido, né? Porque é tudo no mesmo setor, os bairros, então eles podem estar agindo junto, ou em conjunto, ou um furta ou podem andar junto, né? E um furta num bairro, outro furta no outro bairro, depois se encontram e desfazem dos objetos. O motorista Carlos Antônio está apreensivo e diz que o veículo de um colega já foi alvo dos bandidos. Um vizinho aqui da rua do lado aqui, tentaram roubar a bateria do caminhão dele. E a preocupação agora faz parte da rotina no trabalho. E a gente fica assim,
Com medo, né? Que chega no outro dia para pegar o caminhão para trabalhar, não tem bateria para você dar partida no caminhão. E aí, como é que fica a situação? E é cara a bateria dessa. Hoje deve estar custando em torno de uns 500, 600 reais a bateria. E a gente fica sem saber o que fazer com essa situação. A polícia orienta sobre medidas que podem dificultar a ação dos criminosos. As baterias ficam do lado de fora, né? Então eles têm que ver se coloca uma corrente, né? E o veículo, se for veículo, colocar o veículo dentro de uma garagem, não pernoitar à noite na rua. E uma última notícia, a Mosaic Fertilizantes informou que não cumpriu o prazo da data limite para a entrega das declarações de condições de estabilidade de suas barragens, determinado pela Agência Nacional de Mineração. Por isso, a empresa acionou os planos de emergência 1 para as barragens em Tapira e Catalão. A empresa explicou que não há necessidade de evacuação de moradores nas proximidades desses locais. Outras informações você acompanha em nossos telejornais. E a gente encerra por aqui. Outras notícias você vê a qualquer momento no nosso portal diário sintonia.com.br. Para você uma boa noite. Fique agora com Café Sintonia. Até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.